Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vou iniciar então com vocês correção. Eu estou devendo a correção para vocês, que eu fiz correção até o dia 10 de junho, que foi uma quarta-feira. Aí teve feriado na quinta. Então, esse dia 16 é a data do oitavo ano A, porque eu fui pegando as datas pelo Classroom do oitavo ano A. Então, vocês vão me desculpar, mas eu acho que é a aula do dia 15 para o oitavo ano B, tá? Então, você é o exercício dos pallets. Então, falava assim, que uma parede com 3 metros de comprimento para 1,5 m de altura, uma pessoa queria colocar pallets de 10 centímetros de largura para 30 centímetros de comprimento. Então, eu vou pegar esses pauzinhos aqui de EVA para representar os meus pallets, como eu fiz no vídeo no dia que eu expliquei para vocês. A primeira coisa que vocês têm que decidir é se os pallets vão ficar assim na vertical, ó, ou se vocês acham que eles devem ficar assim na horizontal. Então, você tem que fazer essa análise para o melhor aproveitamento, porque ele quer preencher a parede toda. Eu fui tão boazinha que eu dei um exercício que tanto faz, do jeito que você fizesse ia dar certo, porque são números praticamente múltiplos, ó. 30 centímetros dava para trabalhar com 1,5 e 3 metros, porque são números ali da tabuada do 3 e o 10 centímetros também. Então, se eu fosse usar na vertical assim, eu teria 30 pallets aqui, porque 3 metros, 10 centímetros, são 300 centímetros dividido por 10, daria 30, se vocês quisessem trabalhar com ele assim. Então, eu vou supor que eu tivesse trabalhado com ele na vertical, tá? Então, se eu tivesse trabalhando aqui, eu ia deduzir que 3 metros equivale a 300 centímetros, eu ia dividir por 10, ia dar 30 pallets. Daria 30 aqui. Pallets ou ripas, né? Como tá escrito lá no exercício. Se ele tem 30 centímetros de comprimento, 30, 60, 90, 120, então eu vou dividir assim, ó. 30, 60, 90, 1,20, 1,50. Então, eu teria 5. 1, 2, 3, 4, 5 pallets aqui, 5 ripas. Ó. Aí, 5 vezes 30, 150 ripas. No total, a gente ia precisar. Muitos alunos erraram, mas aí eu mandei áudio e conseguiram consertar. Eu fiz um outro desenho aqui, ó, se elas fossem ficar na horizontal, se elas fossem ficar assim, né? Desse jeito. Aí, o que eu percebi? Que se eu pegasse esses 3 metros, que são 300 centímetros, e eu dividisse pelo 30, ó, cortando, 30 dividido por 3 daria 10. Então, eu teria 10 ripas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Se eu fizesse aqui de 10 centímetros, caberiam muitos. Então, 1,50 dividido por 10 daria 15. E da mesma forma, se eu fizesse 15 vezes 10, também daria 150. O resultado seria o mesmo. Nesse caso, não ia ter alteração. No exemplo que eu dei, tinha que ser de uma determinada forma. Nesse não, eu fiz justamente para que vocês não tivessem complicações para resolver esse exercício, tá bom, pessoal? Então, vou tirar aqui, quem quiser dar uma pausadinha no vídeo para poder copiar. Então, essa foi a correção do dia 16. Para o oitavo A, de 15 para o oitavo B. Agora eu vou para a correção do dia 17 para o oitavo A e 16 para o oitavo ano B, que a gente já começa a falar sobre volume. É um exercício do dia 17, que é o volume da caneca, que tem um diâmetro de 7 centímetros e altura de 12. Como se fosse uma caneca parecida como essa, ó. Tá vendo? Uma caneca. Eu pedi para calcular o volume. Nesse dia eu dei uma explicação para vocês.
E eu disse, ó, pegar a minha folhinha que eu usei. Ó, um cilindro, e eu usei a fórmula do volume, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, para garrafa, para copo, tudo que é cilíndrico. Então, eu tenho que usar essa fórmula. Teve olha só a folhinha aqui do dia 16. Tá vendo? Falando sobre volume do cilindro, ó. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, ó, tá vendo? Papelzinho que eu usei naquele dia, eu achei ele ali no meio da minha bagunça. Então, quem lembra, vamos usar. Então, tem que lembrar, pessoal. Tem gente falando pra mim, ai, professora, como que eu sei? Tudo que for cilíndrico, a gente vai usar a fórmula do π. Volume é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Sempre, tá bom? E o π vale 3,14. Já falei para vocês que tem que guardar isso na cabecinha de vocês. É muito importante. Tem que decorar, nós vamos usar para sempre. Substituindo, então, aqui, a gente vai colocar os valores no lugar. Então, no lugar do π, ó, na linha de baixo do seu caderno, você coloca 3,14. O raio é a metade. Então, o raio vai ser 3,5. Toda vez que eu quiser achar o raio, tem que fazer essa divisão por 2. Então, eu vou pôr entre parênteses 3,5 ao quadrado e a altura da caneca, que é 12. Aí, primeiro, você tem que fazer esse raio ao quadrado. 3,5 ao quadrado, eu já fiz aqui, deu 12,25. Tá vendo? Tô substituindo. Agora, você pode multiplicar tudo de uma vez. Eu vou fazer devagarzinho, esse com esse, que vai dar 38,465, já que é correção, né? Para vocês fazerem todas as correções. Aí, multiplicando, vai dar 461,58 centímetros cúbicos, ou seja, 461 ml. Esse é o volume da caneca. E agora, fazendo a correção do dia 19, que era para vocês escolherem um objeto. Ai, um monte de gente falou para mim que não tinha nada em casa. Eu falei, não acredito. Você não tem um vidrinho de remédio aí na sua casa para você medir? Ou então você não tem um frasquinho de água oxigenada, ó, que as meninas que usam para pintar o cabelo, usam água oxigenada. Ou um vidro de maionese, ó, cilíndrico, não é possível. Uma garrafa, alguma coisa na sua casa tem que ter, gente. Eu vou fazer, então, da água oxigenada, porque o meu vidro de maionese é igual essa caneca aqui, dá mesmo valor. Então, eu vou fazer com o meu vidrinho de água oxigenada. Então, vou um exemplo da água oxigenada. Ó como que ela é. Então, a altura dela eu medi aqui e deu 8 centímetros. O diâmetro dela eu medi aqui e deu 4. Aí eu vou usar a fórmula do volume que usa o π, ó. π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O π é 3,14. Ah, quanto que vai ser o raio? Não tem que dividir o diâmetro por 2? Vai dar 2. Esse vai ser o meu raio. E a altura que é 8. Ah, esse é fácil, ó. 2 ao quadrado é 4. Tá vendo? Fazendo essa multiplicação aqui, primeiro eu obtive 12,56. Multiplicando pelo 8, vai dar 100,48, ó. Centímetros cúbicos. Eu não disse para vocês que em 1 centímetro cúbico cabe 1 ml? Ó, tá vendo? Quanto que cabe aqui? 100 ml. E ó o valor que deu aqui, tá vendo? Um pouquinho a mais, porque não vem cheio até a tampa, né? Ele vem só até aqui. Como eu medi um pouquinho a mais, deu um pouquinho a mais. Tá vendo, gente? Não somos enganados. Tudo certinho. Então, a indústria farmacêutica, todas as indústrias fazem esses cálculos para calcular, a quantidade de ml que tem nas embalagens. Vamos para
finalizar esse vídeo e vamos para o próximo.